Comando 91. Saber Previdência. Muito bem, nosso quadro de toda sexta-feira, hoje um pouco mais cedo, com a doutora Camila Sadoc. Muito bom dia. Hoje um pouquinho mais cedo, né? Dia pra lá de especial, paixão de Semana Santa, Sexta-feira Santa. Muito bom dia. Bom dia, Ailton, e a todos os ouvintes do Comando 91. Uma Sexta-feira Santa abençoada, não é? Um dia que se guarda. Isso. Né? É uma exceção. Vou lhe contar até um fato inusitado. É a primeira vez que eu saio de casa para fazer uma atividade numa Sexta-feira Santa. Então as tradições se mantêm sim, tá, viu? Certo. Conforme a enquete tá legal, mas veio para uma causa muito nobre, né? Muito nobre. Hoje muita gente que não tem condições de ouvir o programa por conta do trabalho, de alguma atividade, está em casa, né, aproveitando naturalmente para ouvir. Hoje a gente falou muito também aqui de religião. Estivemos no Morro Santa Massaranduba para confirmar a manutenção dessa tradição lá no Morro, da independente de atividade política, de chamamento político, que é algo que já existe aqui em Arapiraca há muito tempo, não é algo novo, né? Aquela penitência, aquela peregrinação é antiga, e o Walter hoje, com maestria, com o apoio do André Carlos, trouxe as informações, e inclusive emocionante a participação das pessoas, a fé das pessoas nesse momento. E hoje a gente tem aqui a participação especial do delegado da Polícia Federal, que também é professor de Direito Penal e Processo Penal. São duas matérias porque eu tenho uma paixão muito grande. Dr. Cledson Silva, muito prazer. É arapiraquense, mas está morando hoje no Pará. Bem-vindo ao Comando 91, bem-vindo à NNFM. Bom dia, Ailton. Bom dia, doutora Camila. Eu agradeço o convite, é uma grande satisfação poder voltar à minha cidade, poder participar aqui esclarecendo algumas dúvidas com os ouvintes da Novo Nordeste. Vamos falar sobre o combate às fraudes contra a Previdência Social, né? Tem casos concretos, situações que a gente vai trazer aqui, mas, doutora Camila, o tema proposto hoje pela produção é esse, né? Se um ex-esposo, uma ex-esposa pode ficar com benefício do segurado do INSS. É uma situação, para muita gente, inusitada e até controversa. Sim, Ailton, existe sim essa possibilidade, mas também é uma questão de justiça. Certo. No primeiro olhar, quem estiver ouvindo essa notícia, essa informação, vai dizer, mas como assim? Né? Aquela família, ela já mudou seu formato, foi constituída uma nova relação, e o meu ex, a minha ex, ela vai ter direito a benefício previdenciário junto ao INSS? Sim. Só que depende de uma situação muito específica. São os casos em que, apesar do divórcio, da dissolução do grupo familiar, ainda persiste uma obrigação daqueles ex-cônjuge com a ex-companheira, com o ex-marido, que é o caso específico da pensão alimentícia. Certo. Quando essa pensão alimentícia ela já havia sido determinada anteriormente, certo? Antes do óbito, por meio de um acordo judicial, ou mesmo de um termo que seja feito em cartório, né, registrado por um notário, e convinculado que aquele falecido ou aquela falecida já vinha pagando uma quantia certa específica para aquele ex-cônjuge. Aí, nesse caso, esse ex e essa ex vai concorrer na pensão juntamente com a atual. Elas vão dividir, eles irão dividir. Basta que cada uma procure os canais remotos do INSS e façam requerimentos autônomos, certo? Certo. E como é que se faz esse requerimento? Que detalhes aí você pode passar? Esse requerimento ele é feito por meio do portal Meu INSS. Pode ser feito também pela Central 135 ou feito o agendamento para atendimento presencial nas agências. Essa pessoa ela precisa comprovar a dependência econômica. Então, quando ela for requerer, ela vai falar claramente: olhe, realmente, eu estou divorciada. Vai apresentar lá a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Okay. Ou se era companheira, que pode acontecer também. Não tem nenhum documento. União né? estável. Isso, informando isso. Mas aí ela tem um termo que foi registrado em cartório, por exemplo, ou tem uma ação judicial em que houve o reconhecimento e dissolução dessa união estável, em que foram fixados alimentos para essa cônjuge ou para esse cônjuge, e ela vai apresentar esses documentos na demanda administrativa, junto com seus documentos pessoais. O INSS irá analisar e irá conceder. Tem outra forma também. Camila, eu vivi com ele, nós tivemos uma união estável, chegamos inclusive a ter filhos, mas hoje nós não estamos mais em união, não houve acordo judicial, mas ele pagava todos os meses, depositava na minha conta a quantia X. Como essa mulher vai fazer?
ela vai requerer a pensão, ela vai declarar que realmente houve já a separação de fato e ela vai comprovar os depósitos sucessivos na sua conta. Se ela fizer a comprovação para o INSS com ao menos 2 documentos de que existia um liame, que existia uma dependência econômica com aquele falecido ou com aquela falecida, vai sim concorrer na pensão por morte. Se tiver apenas essa pessoa como dependente, ela vai ficar como beneficiária única. Bom, isso aí é um caso, vamos dizer, 2 pessoas envolvidas. E quando tem mais? Porque tem, por exemplo, homens que se casam pra caramba, né? Isso. Que saem de um relacionamento para o outro com certa facilidade. E agora? Inclusive, é um dos pontos que acontecem muitas demandas de averiguação de indício de irregularidade, né? Que nós identificamos que a pessoa mentiu para a Previdência Social, é inclusive uma espécie de fraude. Hoje, o ordenamento jurídico brasileiro, ele delimita que o concubinato, as uniões paralelas, elas são tidas como indevidas, como ilegais. Então, se existe um determinado homem, vou falar homem porque na nossa cultura... Que culturalmente os homens fazem mais. Maior incidência. Isso. Tem 2 famílias, 3 famílias, certo? Quem vai poder receber a pensão, nesse caso, será a cônjuge casada, com quem ele mantém essa união realmente formal. Ela será a que terá preferência. Isso. As demais que vieram sucessivamente em datas posteriores, infelizmente, para a legislação previdenciária, não terão direito. Ok. Só que os filhos dessas outras uniões, se forem menores de 21 anos, também terão direito. Então, veja, aos filhos não é negado nenhum direito, mas para as uniões sucessivas paralelas, posteriores ao casamento, infelizmente essas cônjuges ficarão excluídas. Notícia ruim para muitas delas, né? Isso. 8h25, doutor Cledson Silva, delegado de Polícia Federal com a gente, falar aí sobre o combate às fraudes contra a Previdência Social. Quais são as mais comuns que a Polícia Federal costuma detectar aqui no país? Então, Ailton, na verdade vai se observar, primeiro é importante dizer que é relevantíssimo o combate às fraudes contra a Previdência Social. Isso porque o recurso, né, é um recurso que vai ser utilizado para pagar as pessoas mais vulneráveis, né? Desde idoso, famílias ali em situação de extrema dificuldade, como no caso do BPC-Loas. Então são recursos que devem ser protegidos pelo sistema jurídico e especialmente pelo direito penal. Porque o que ocorre? Quando outros mecanismos de controle social não dão jeito, a gente tem que se utilizar do direito penal. Certo. Nesse contexto, a gente tem uma série. O direito penal, ele observou a necessidade de regular determinadas condutas humanas e proteger a Previdência Social. As mais comuns, trazendo aqui para a matéria previdenciária, vai se observar como, por exemplo, a apropriação indébita previdenciária, o artigo 168A do Código Penal. A gente vai ter a sonegação de contribuição previdenciária, o artigo 337A. A gente vai ter o estelionato previdenciário, estelionato contra a Previdência, o artigo 171, parágrafo 3º. Existem outras, o artigo 297 traz as fraudes, algumas fraudes, né, falsidades. Então, esse é basicamente em torno desses delitos que ocorrem a maioria das fraudes, né, contra a Previdência Social. Quais são os mais comuns que incidem mais? Então, a apropriação indébita previdenciária é um dos mais comuns, assim como as falsidades. Por quê? O cidadão, ele quer obter um benefício previdenciário. Ele não tem direito. Se ele não tem direito, em tese, ele não deveria buscar esse benefício. Entretanto, como a doutora Camila aqui deve conhecer muito bem, isso não é o que ocorre. Muitas vezes vai se buscar, né, a defesa ali, o benefício mesmo indevidamente. E aí, como é que eu vou obter um benefício que não me cabe, que a lei não me permite? O que eu preciso fazer? Aí acaba se utilizando de expedientes ardis, acaba se utilizando de artifícios fraudulentos, mediante alterações de certidões,
Há documentos que são fundamentais para a percepção de um benefício. Uma pensão por morte, por exemplo, depende da morte. Então, preciso de uma certidão de óbito. Aliás, muitas vezes a certidão de óbito é utilizada para que uma determinada pessoa continue recebendo mesmo depois de morta. Você consegue ainda, já aproveitando o tema aqui relacionado a casamento e uniões estáveis, também se falsificam documentos nesse sentido. Se diz que uma pessoa mora em determinado lugar com determinada família, quando na verdade ela tem outra condição social, ela reside em outra residência e o esposo dela é fulano de tal. Tenta-se às vezes separar, né, marido e mulher, muitas vezes, para que se obtenha eventualmente um LOAS. Porque se a mulher estivesse junto com o marido, a renda dos dois inviabilizaria a percepção do benefício. Entretanto, se utiliza de um expediente, cria-se ficticiamente uma separação. Não, ele não mora mais com ela, ele não convive mais com ela. Entretanto, isso se trata de uma evidente simulação. E é importante dizer que nesses casos em que se utiliza de uma simulação, né, se utiliza de dados inverídicos para a obtenção de um benefício previdenciário, vai ser o caso de estelionatário. Né? O indivíduo, o cidadão que participa disso, vai estar agindo como estelionatário, né? O estelionatário contra a Previdência Social, e que, destaque-se, tem um agravante, uma condição que agrava, que é justamente o parágrafo 3º, nesse caso, né, que é o fato de ser contra a Previdência Social. Né? O delito de estelionato, por si só, ele tem um nível de gravidade. Quando você comete esse estelionato contra a Previdência, o nível de gravidade eleva. Então, fica mais grave o crime? Fica mais grave, fica mais grave. Fica mais grave, inclusive, nessas situações, até o princípio da insignificância, por exemplo, que é um princípio que é pequeno valor, pequena quantia, não cabe, ele não vai caber, não vai viabilizar, justamente porque esse recurso ele tem que ser protegido de uma forma extremamente cautelosa e cuidadosa, sob pena de amanhã não se ter como pagar benefícios previdenciários de tanta fraude. Conhecido também popularmente como a bagatela, né? Exato, princípio da bagatela. Muito bem, Ailton. Esse princípio aí, nesse caso, não adianta. Não vai aplicar. A jurisprudência entende que é inaplicável, justamente dado o bem jurídico protegido, que é a saúde financeira da Previdência Social. Que afeta o Estado, né? Totalmente. Afeta o Estado e inviabiliza e prejudica. E, na verdade, as fraudes perpetradas contra o INSS já prejudicam muito. Por quê? Porque se o sistema jurídico não percebesse a existência de fraude contra a Previdência, seria muito mais fácil a obtenção de benefícios. Alguns questionam, olha, é difícil, às vezes, quem precisa mesmo. Aí tem uma certa burocracia ali envolvida. Tem e deve haver. Isso decorre justamente da necessidade do Estado tomar cautelas, né, contra a utilização e o deferimento indevido desses benefícios, né? Eu falei aqui de algumas situações, muitas vezes se formam organizações criminosas para fraudar esses benefícios. Envolvem muitas vezes servidores, nem todos os servidores da Previdência têm a qualidade de doutora Camila, que eu tenho certeza que é uma excelente profissional. Okay. E infelizmente o Estado fica refém disso, né? E daí a necessidade da Polícia Federal investigar, dos mecanismos de justiça reprimir. Taxa do CAD único, por exemplo, em que as pessoas procuram uma instituição oficial, que é uma base governamental, e lá declara quem mora na sua casa e qual é a qualidade de cada um, é um outro exemplo, e tantos outros. A legislação, ela não é taxativa, de modo que ela, sendo exemplificativa, havendo outros documentos que comprovem, né, que tenham contemporaneidade, robustez, que não sejam rasurados, que a gente possa aferir quando foram produzidos, servirão de base. São dois documentos. O tempo de união estável de relacionamento por si só não prova nada. Não prova nada necessariamente, porque o INSS ainda assim pede que tenha uma união de 2 anos, né? Para que ela tenha 2 anos, no mínimo 2 anos para conseguir esse recebimento. Quando é que as redes sociais podem influenciar nisso? Pode influenciar a rede social, por exemplo, foto e rede social junto, essas coisas também influenciam, não?
Vamos lá, vamos por etapas, né, Isso. com relação a isso. Eu digo sim, mas com ressalvas. Veja, o servidor do INSS, ele tem, hoje principalmente, que nós não realizamos mais a entrevista rural, que era relevante para impedir algumas fraudes, porque a gente tinha um olho no olho, perguntava, pegava no ar algumas coisas. A gente não tem mais isso hoje, então a gente analisa estritamente documentos. E nessa análise, muitas vezes, nós nos deparamos com um processo robusto de fotografias da pessoa ao lado do caixão. É verdade. Nós, quando você abre um processo, de repente, uma cena, né? Nós nos deparamos com várias cenas de confraternização na mesa de um aniversário e tudo mais. Só que para o administrativo, como a administração pública ela é vinculada, né? Nós não podemos utilizar formas de prova que não sejam factíveis. Ficamos amarrados, de mãos atadas. Mas não acaba por aí, porque a partir do momento que o servidor do INSS, ao analisar um processo, ele diz, olha, foi indeferido, ele não está dizendo que você não tem direito. Se a sua situação fática, ela é real, ela é verdadeira, você vai fazer o quê? Você vai impugnar o ato do INSS, que muitas vezes está baseada, a negativa está baseada numa limitação administrativa de não poder aceitar essas provas, e você vai levar ao judiciário. Por quê? Porque no judiciário, o juiz ele se move no processo previdenciário pela livre convicção motivada. Então, ele concordando, ele se convencendo e ele tendo uma base, como por exemplo uma rede social, o que é que vai acontecer? Ele vai poder motivar racionalmente a sua concessão do benefício. Da mesma forma que esse tipo de informação como rede social pode servir no judiciário para descaracterizar. Porque ele pode identificar uma fraude, por exemplo. Pois é, né? E daí é bom lembrar que é do Orkut para cá, né? É do Orkut para cá. 8h42. Daqui a pouco tem ouvinte. Eu quero voltar com o delegado da Polícia Federal, Dr. Cledson Silva, nosso convidado para lá de especial hoje. Ele também é professor de Direito Penal e Processo Penal. É um arapiraquense que está morando lá no estado do Pará, né? Isso mesmo. Lá o senhor é delegado lá no Pará. O senhor falou aí em alguns crimes tipificados contra o Estado, contra o INSS. Citou a questão do estelionato, por exemplo, que é muito comum. Né? Nesse caso, quais são as penas previstas no Código Penal? Então, geralmente, esses tipos, especialmente a apropriação de débito previdenciário, por exemplo, tem pena de 2 a 5 anos. Não é muito brando, não? Então, a questão da brandeza da pena é possível se verificar que sim, né? Pessoalmente, e aí opinião pessoal minha, no geral, o sistema penal brasileiro tem penas brandas, tá? A conduta criminal sim? De repente, que foi do dano causado no erário público, isso pode agravar? Pode, mas essa mensuração do valor do dano efetivamente vai ser utilizado lá na frente, eventualmente na dosimetria da pena. Isso. E antes de chegar à dosimetria da pena, o quantitativo, ele pode funcionar, no caso de sonegação de contribuição previdenciária, ele pode funcionar aí sim, para aplicar o princípio da insignificância. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento que até R$20 mil sonegados, tá, da Previdência Social são insignificantes. É bagatela, então, para eles? É bagatela para fins do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Até esse limite, a sonegação até esse limite, não valeria a pena. É porque há um cálculo que se verifica que a execução fiscal até R$20 mil não se justifica. Então, por essa razão, afasta-se a persecução criminal desse valor. No caso de sonegação. O senhor falou em dosimetria, a gente vai para a participação de ouvinte. O artigo 59, que vê lá as circunstâncias judiciais do Código Penal também, sim, claro, entra nessa dosimetria. Exatamente. Tudo isso é analisado. Exatamente. O artigo 59, ele traz uma série de condições: culpabilidade, São antecedentes, 8. Conduta social. O senhor tem sabe. Todas essas condições, elas serão mensuradas. E aí o valor do dano causado, sem dúvida, não dá para se dizer, para quem se vai averiguar a conduta de uma pessoa, um esquema que fraudou 150 milhões de reais, não é a mesma coisa do sistema que recebeu R$3.500 ali de valores previdenciários em 3 meses, que é uma conduta também muito comum da pessoa que falece. O parente que estava recebendo o valor continua recebendo.
também é uma forma de... É um crime muito comum, né, de recepção, de percepção desses valores da Previdência. Muitas vezes é um valor relativamente pequeno. Essas pessoas ficam impunes, então, é isso? Não, porque nesse caso não é sonegação. É até interessante separar dois grupos quando se trata de crimes contra a Previdência Social. Existe o do beneficiário, que está recebendo o dinheiro indevidamente, mas também existe o dos empresários. Né? Empresários e empregadores, no geral, que são daqueles que, ao invés que descontam uma conduta, por exemplo, descontam o valor do contra-cheque do funcionário, mas não repassam para a Previdência. Isso. Esse é o da sonegação. Basicamente, esse é o da sonegação de contribuição, de apropriação indébita previdenciária. Quando você tem a sonegação, você tem uma supressão do valor de tributo, porque na prática, uma contribuição social é um tributo. Então eu deixo de recolher, eu suprimo, né, do governo federal, do INSS, um valor que lhe deveria ser repassado. Então isso geraria uma queda na arrecadação previdenciária, né? E essa queda na arrecadação previdenciária que também seria crime cometido aí nesse caso, mais no sentido dos empregadores. Ok. Vamos agora aqui a participação de ouvinte, pergunta para a doutora Camila Sadoc. A Cristina Alves, ela mora no município sertanejo de Batalha. Um abraço para essa gente boa. Ela disse que está na luta para obter a pensão, pois o marido faleceu há 8 meses, ele não contribuía. Ela tem o risco de não conseguir? Sim. Não contribuía. Não contribuir, ela tem um grande risco de não conseguir. Agora ela tem que observar o que é que o marido dela desenvolvia, o que é que ele fazia, né? Se ele era um autônomo, necessariamente ele deveria ter contribuído para a Previdência Social. Certo. Só que sempre vale a pena para as esposas realizar a solicitação de consulta ao CNIS, porque às vezes elas têm alguma surpresa. Nem sempre, né, nem todo segredo se conta ao padre. E às vezes esse homem contribuiu, ou ele prestou um serviço e essa empresa realizou a contribuição e ela não está sabendo. E tem a carência, né? E tem a carência, justamente. Existe uma isenção de carência para a pensão por morte. E às vezes ele, nos últimos 12 meses, teve uma contribuição avulsa que ele nem mesmo sabia que havia sido declarado o INSS, que é superior ao salário mínimo, e ela também não sabia. Então é importante ela consultar para ter certeza. A Carla da Baixa Grande, até quantos anos o filho de outra união pode ter direito à pensão? Mesma idade, 21 anos. Então, as crianças, os filhos, né, os adolescentes, os jovens que são dependentes, presumidos da Previdência Social, é até os 21 anos. Ok. Me parece que tem pergunta aí em áudio, não é isso? Marco Aurélio, vamos ouvir. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos da 91. Doutora Camila, eu gostaria de saber o seguinte. Eu tenho 2 pessoas que um tem 36 anos, 2 amigos, e um tem 42. Eles não contribuíram ainda para o INSS. Eles têm que começar a contribuir agora. E qual o valor que eles têm que contribuir? Por gentileza, me ajude nessa, que eu vivo falando para eles contribuir e eles não estão me ouvindo. Bom dia, boa Páscoa para todo mundo. Obrigado. Tem mais aí, ô Marco? Tem mais uma pergunta? Vamos responder logo. A gente está com 12 minutos para concluir o programa. Vamos lá. Responder logo a Gadi, a moradora lá do Manuel Teles. Certo, Gadi. Vou passar um recado para você diretamente para os seus amigos. Eles devem correr e começar a contribuir para a Previdência Social. Por quê? Um tem 30 e poucos anos, outro 40, certo? O homem vai se aposentar aos 65 anos, então eles têm tempo ainda para se organizar, mas precisam começar agora. Com relação ao valor, aí, do que eles vão contribuir, vai depender das possibilidades deles, se eles forem facultativos. E se eles desenvolverem alguma atividade como autônomo, vai depender justamente dos lucros que eles tiverem nessa atividade, da rentabilidade naquela determinada competência. Então, isso vai variar muito da realidade dessas pessoas. Salientando que o INSS tem um teto, né, que hoje ele chega a 7 mil e poucos reais e acima de um salário mínimo. Então, entre um salário mínimo e 7 mil reais, ele vai poder fazer a aplicação da alíquota de 11% ou de 20% para conseguir o benefício previdenciário. Ailton, eu poderia fazer uma ressalva com relação a essa situação dos crimes previdenciários? Vamos lá. Nesses 10 anos de experiência, né, no INSS, principalmente de acordo com a nossa atuação direta, é importante que a gente traga aqui uma informação. Dentro do INSS existe um núcleo chamado Monitoramento Operacional de Benefício, que ele é a esfera administrativa de apuração de crimes previdenciários, de indícios de irregularidade.
Quando nós identificamos uma irregularidade, automaticamente o servidor ele encaminha essa demanda para o monitoramento, é feita uma investigação interna em que são constituídos autos, processos, né, que se conclui, as pessoas são chamadas para que sejam ouvidas, nós fazemos termos, nós podemos fazer acariações internas também, uma apuração profunda, né? Realizamos também pesquisas em bases governamentais diversas e repassamos para a Polícia Federal, após a conclusão, um processo robusto no sentido de tudo aquilo que nós identificamos para que a Polícia Federal ela possa trabalhar e identificar mais facilmente, né, aquela demanda. Nós entregamos um produto e a Polícia Federal, dentro dos seus mecanismos que são maiores, né, que tem uma possibilidade de investigação social, de sair da agência, né, que é o que nós falamos, eles realizem essa investigação. Mas tem uma situação bem pontual nos benefícios previdenciários que as pessoas precisam prestar muita atenção, que é o seguinte: tudo que é fácil, desconfie, certo? Como é que funciona? Quando a gente identifica lá no benefício a irregularidade, a gente acha quem está recebendo o benefício. Mas por trás desse pagamento indevido, geralmente existe uma organização. Então, é sempre feita uma abordagem com pessoas muito simples, que não conhecem o direito previdenciário. Essa pessoa chega lá prometendo coisas que essa pessoa anteriormente sabia não ter direito, ou que simplesmente não sabe que se tem ou se não tem. Essa pessoa solicita os documentos e some. E de repente volta com resultados dizendo que está tudo ok, está tudo resolvido, me pague quantia X. Gente, sempre desconfie desse tipo de conduta, principalmente de quem pega os seus documentos e leva para um advogado que você não tem noção de onde está e de onde fica o seu escritório, né? Desculpa interromper, doutora, mas de repente essa mudança de comportamento do beneficiário não pode ser resultado do auxílio de um advogado, por exemplo, e não propriamente de uma organização criminosa? Fraudador? Existe um liame, então existe a pessoa que não sabe do seu direito e tem o contato com um profissional que é maravilhoso, que foi lá, identificou, que esclareceu a situação, que fez preto no branco, que apresentou um contrato, que essa pessoa assinou, que esclareceu, deu entrada no processo e disse: olha aqui, o seu processo, o protocolo está aqui, o senhor vai acompanhar, o senhor tem direito e tudo mais. E existem as pessoas que criam documentos. Então, assim, tem que ficar muito atento a isso. Bom, daqui a pouco tem mais um áudio, não é isso, Marco? Eu vou trazer aqui dentro desse tema o Pedro Donizete, de Branca de Atalaia, lá em Atalaia. É verdade que toda entrada no INSS eu só posso fazer acompanhado de advogado? Pois ele vem me falando que eu não procuro direitos do INSS, porque tem locais de acesso no site que só eles conseguem. Eu vou deixar a resposta para os dois. Estamos a 8h53 agora. Não, em verdade, a doutora Camila deve conhecer muito bem, não é obrigatório para se ter acesso a benefício previdenciário o manejo de advogado, né? Está na seara administrativa, qualquer pessoa que, independentemente da habilitação como advogado, em tese, poderia aí buscar o seu direito, né? Não haveria essa necessidade. Entretanto, pessoalmente, eu acho recomendável. Por quê? Porque se trata de um conjunto de atividades, organização documental, que especialmente a pessoa que é da roça, que é ali do sítio, vai ser difícil fazer. Que não tem facilidade de acesso aos canais da justiça. Não né? tem, e às vezes pode produzir, a doutora Camila deve ver muito, algo negativo para ela mesma. Ela pode acabar não apresentando um documento que poderia ser simplesmente apresentado ali, resolveria a questão, e que ela nem sabe que aquele documento é útil para comprovar aquilo que ela precisa, né? E aí atrasa o processo, né? Atrasa, prejudica. Vamos a mais uma participação em áudio. Vamos lá. Bom dia, Ailton Alves, que é a dona Cissa, da Rua Bela Vista. O senhor, por favor, depois que eu conversando com essa moça, o senhor pergunta para ela que eu recebi o LOAS, aí fui lá e fiquei com o do meu marido, que ele morreu, aí não fiquei com o LOAS. Se eu posso dar entrada na minha mesmo, da minha aposentadoria mesmo. O senhor pergunta para ela e o senhor depois fala essa resposta na rádio para mim? Claro. Tá, estamos aqui para isso, né, doutora? 8h54 agora. A senhora terá direito à sua aposentadoria se a senhora começar a contribuir como facultativa, né? Mesmo sendo beneficiária de BPC, é possível realizar essa contribuição. Ela é totalmente regular, certo? Então, se a senhora atingir os 15 anos,
com regularidade enquanto mulher, a senhora vai poder, assim, aposentar-se no momento que completar o requisito idade e tempo de contribuição. Doutora, agora, pelo que eu entendi, o marido recebeu o LOAS e ele faleceu e ela ficou recebendo o LOAS, não foi isso? Não. Eu Ela já acredito recebeu que dela. tenha sido um equívoco, porque o LOAS ele não permite o recebimento de intransferível, pensão. né? Isso. Ele cessa com o falecimento Cessa do com o titular, falecimento, ele não é transferível, não. De repente ela tem o LOAS, né? Eu acho que ela entendeu o seguinte, que ela tem o LOAS que é... Ou pode ter acontecido um fato que é muito comum. Ela recebia um LOAS, o falecido era aposentado, porque ele realmente contribui atualmente, né, desde 2020, e permitido, dentro de uma casa, um outro integrante tem um benefício previdenciário de até um salário mínimo, desde que ele tenha 65 anos, e ele faleceu. Aí ela queria receber a pensão por morte, que é mais vantajosa, porque eu tenho um 13º. O que é que acontece nesse caso? Ela vai fazer a opção pelo mais vantajoso. Quando ela requerer a pensão por morte, ela vai dizer que pode cortar, cesse o meu BPC e ela fica recebendo a pensão por morte. Fica recebendo, que é muito mais interessante. Aí ela pode se organizar para a aposentadoria dela no futuro. Agora, pode ter sido isso. Está respondido, dona Cícera, matou a charada lá da rua Bela Vista, bairro Brasília, né? 8h56. A gente está chegando na reta final. Tínhamos muitas perguntas. Tem mais ouvinte, não? Tem mais não. A gente encerra por aqui com os ouvintes. Eu quero agradecer ao delegado da Polícia Federal, está aqui com a gente hoje, dispensou um pouco do seu valioso tempo, professor de Direito Penal, Processo Penal, Cledson Silva. Cledson Silva. Eu vou deixar a seguinte última pergunta. Não é uma pergunta com viés político, partidário ou nada disso. Com o novo governo, né, que assumiu agora, já superou aí os 90 dias, é possível se perceber uma mudança na atividade da Polícia Federal, ela voltar a ser republicana? É interessante sua pergunta. Na verdade, eu agradeço pela pergunta, porque assim, eu devo dizer, pessoalmente, como integrante dessa instituição, que ela sempre foi republicana. Independentemente do governo que ocupa essa cadeira, independentemente disso, a Polícia Federal, ela busca mecanismos para se preservar. Óbvio que o ser humano tem falhas, independente, um ou outro pode cometê-la, mas, no geral, a instituição Polícia Federal sempre foi republicana. Obrigado pela pergunta. E num segundo campo, especificamente aí no combate às fraudes previdenciárias, houve aí até um período anterior que houve uma certa, um certo, doutora Camila vai lembrar, um pente fino, né, que foi passado aí no combate à fraude. E a Polícia Federal, eu acredito que ela tem, além da sua relevância enquanto instituição de Estado, um dever de, independentemente de quem seja o governo, independentemente de quem seja seu governante no momento, a Polícia Federal vai fazer unicamente uma coisa: perseguir fatos. Tanto é assim que houve investigações, seja no governo anterior, que prejudicaram, seja no governo atual. A Polícia Federal, ela não julga fatos, ela investiga os fatos e os apresenta para a justiça. Esta, evidentemente, vai dizer quem é culpado e quem é inocente. A Polícia Federal, ela só coleta a prova e entrega. Pois é, a Polícia Judiciária do governo federal. Exatamente. É porque o senhor sabe que houve um prejuízo por conta de muitas fake news, né? Muitas narrativas erradas, né? Com relação ao PF aqui no país nos últimos anos. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Satisfação. Foi um grande prazer. Obrigado aí por colaborar com o nosso ouvinte. Muito obrigado. O senhor percebeu aí a participação, muita paz e sorte. Feliz Páscoa.